Olá, seja bem-vindo a mais um programa Mente Sã, Vida Saudável. E o nosso assunto de hoje são os medos. E você sabia que o medo de falar em público é maior que o medo da morte? É verdade. O fato da gente se expor, como eu estou aqui passando o meu conhecimento para vocês, aterroriza a maioria das pessoas. Mas por que isso acontece? Onde que a gente aprende isso? Infelizmente, esse medo a gente aprende na infância. Quando a gente precisava apresentar no colégio um trabalho e os colegas riam de nós. Quando a gente ia falar qualquer coisa e os pais mandavam ficar quieto. Tudo isso vai crescendo junto com a gente e aquele medo que a gente aprendeu lá na infância, que inicia pequenininho, aos poucos vai aumentando. E em algumas vezes, infelizmente, se transforma até em fobia social. Eu tive uma cliente no ano passado, uma menina de 18 anos, fazendo pré-vestibular. E vocês acreditam que ela tinha tanto medo de se expor, de falar com as outras pessoas, que no inverno ela não pedia um café na cantina da escola onde ela fazia o pré-vestibular. Ela saía do prédio, ela ia até na esquina, atravessava a rua, porque tinha um posto de combustível onde ela, colocando moedas, pegava o café sozinha. Olha que ponto que chega o medo de uma pessoa. E você? Deixa aí nos comentários aí embaixo, medo de que você tem? O medo da morte? Também. O novo? Muitas vezes, muitas não. A gente não sabe o que nos espera. E como disse o meu pai no leito de morte dele, deve ser bom do outro lado, porque ninguém nunca voltou. Mas sabe por que a gente tem medo da morte? É porque na realidade a gente tem medo de viver. Se temos medo de tudo, medo de nos expor, medo de que aconteça algo negativo, e essa é outra tendência do ser humano, de esperar sempre o negativo da vida. Por que não desejar o bem? Por que não esperar o melhor? Mas a gente aprende isso de criança, né? Vai para a escola, a mãe diz, leva o casaco porque vai chover. Nunca ninguém me disse, vai de manga curta porque vai esquentar. Leva o guarda-chuva. Vai chover e vai esfriar. Leva o guarda-chuva. Cuidado! Nossa, quando saísse de casa, então a palavra cuidado era mais dita. Uma coisa interessante, quando eu saí de casa com 17 anos e eu fui morar em Chapecó, eu fui trabalhar com meu tio, mas nunca morei com ele. E eu lembro que uma vez a sogra do meu tio foi lá e a minha mãe também estava me visitando em Chapecó. E aí a minha mãe ficou na casa do meu tio, porque onde eu morava não tinha espaço para pernoitar. E a sogra do meu tio falou assim, cuidado, Eunice, não vai sair de noite, porque pode te acontecer alguma coisa. A minha mãe olhou para ela e riu e disse assim, eu ensinei bem a Eunice, ela sabe se cuidar. E eu lembro que a sogra do meu tio olhou assim, horrorizada, assim, como assim? Falou para minha mãe, você não tem medo que aconteça alguma coisa de ruim? E nesse momento a minha mãe falou que se eu tivesse medo de sair de casa, eu estava tendo medo de viver. E foi por isso que eu aprendi desde pequena
né? Quando eu estava em Chapecó, já era adulta, obviamente, mas desde pequena, os meus pais sempre me incentivaram. E hoje eu sou assim, até para atravessar a rua, na dúvida se o carro tá muito devagar ou muito rápido, eu vou. Nem que eu tenha que correr para atravessar a rua. Não dá para esperar. Espera isso, espera aquilo, espera aquele outro. Até quando? E a vida passa, e entra semana, sai semana, entra mês, passa ano, e você está sempre esperando. Mas esperando o que, de fato? O medo de morrer? Aí tem muita gente que tem medo de avião, medo de algum bicho morder ela, medo de atravessar a rua. Mas já parou para pensar que para morrer basta estar vivo? Se para morrer basta estar vivo, eu já vi pessoas sim morrerem infelizmente de acidente. Eu já vi pessoas morrerem de velhice. Eu já vi pessoas tropeçarem em casa, bater a cabeça e infelizmente falecer, como aconteceu com uma vizinha minha de infância. Eu já vi pessoas que nunca iam a lugar nenhum e viviam doentes em casa, com medo de morrer. Que tipo de vida é essa que se leva com medo de fazer as coisas? E eu lembro quando a minha filha ia no jardim da infância, ela tinha uma coleguinha que não deixava ela fazer nada. A mãe era tão protetora dessa menina que Deus o livre ela cair na escola e machucar o joelho. Claro, eu não a culpo, é como ela aprendeu que deveria ser uma mãe. Mas e essa filha? Com quantos medos ela cresce? Medo de se expor, medo de falar, medo de ser, medo de viver. Viver é a melhor coisa que Deus nos deu. E é tão fácil a gente viver uma vida leve, mas a gente não pode nunca permitir que os medos, as dúvidas que os medos geram, nos travarem. Sabe quando você vai para uma cidade diferente de férias? E aí sempre tem aquilo, né, de tipo, estamos perdidos, vamos perguntar? Normalmente a mulher fala. E o homem diz, não, eu não estou perdido, eu sei onde a gente está. O medo de perguntar uma direção. Ou nesse caso é medo de se expor e o outro pode achar que eu não sou bom de me localizar, porque o homem tem que se localizar fácil. Quantas vezes você não fez algo na sua vida por medo de se expor? Porque sim, se eu estou aqui em frente à câmera, vocês estão me julgando? Estão vendo a minha roupa, estão vendo se eu fiz a minha unha ou não, estão vendo como eu gesticulo, como articulo as palavras. Mas eu estou aqui com o único intuito de transmitir o meu conhecimento e de melhorar a sua vida com o meu conhecimento. Não estou preocupada em ser julgada. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, o que os outros pensam de mim não importa. Não importa nem se é negativo e nem se é positivo. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que o conhecimento que eu estou passando aqui para vocês é um conhecimento real e verdadeiro. E é algo que eu trato todos os dias no meu consultório como hipnoterapeuta. E você ter esse medo de ser julgado
e automaticamente não fazer o que tem vontade. Vocês sabem qual é o lugar onde mais tem sonhos? Onde mais tem, se eu tivesse feito, eu poderia ter feito, eu teria feito melhor que o fulano? E julga os outros e não faz o que tem que fazer? Esse lugar é o cemitério, onde tem muitos sonhos enterrados de coisas que eu podia ter feito na minha vida e eu não fiz, por medo. Medo de ser julgado, medo de ser visto, medo de errar. Medo, às vezes, de pedir as contas num lugar que você não é feliz. Medo de empreender, medo de aceitar um namoro. Medo de viver. Pra quê? Nós não somos mais engessados como fomos lá atrás. Esses tempos uma menina aqui de Farroupilha me ligou e ela disse assim, eu preciso me tratar, porque eu não paro em lugar nenhum. E eu perguntei, que idade você tem? Ela me disse que tinha 27 anos e que já tinha passado por 3 empresas diferentes. E eu disse, quem falou para você que na primeira empresa que você entrar, você tinha que se aposentar? Na época dos nossos pais até era assim. Mas hoje não é mais. E a gente tem tanta opção hoje, e principalmente se você quer trabalhar, tem tanta empresa disposta a te dar uma oportunidade e você demonstrar total capacidade, se empenhar realmente para resolver as situações daquela empresa, se empenhar de verdade em crescer, que você não precisa mais ter medo. Tem tanto emprego disponível no mercado hoje que se você for qualificado, for uma pessoa honesta, baixar a cabeça e trabalhar, você não vai ficar desempregado. Mesmo que alguém possa trocar de empresa e se arrepender, ainda assim dá para voltar atrás. Só que a gente precisa tirar os gessos dos nossos braços, acreditar mais na gente e parar de olhar para os outros. E nisso de parar de olhar para os outros, hoje é muito fácil. A gente se compara, né? A rede social tá aí, todo mundo tá sempre tão feliz, todo mundo está sempre de férias, como se as contas não chegassem, como se todo mundo tivesse dinheiro mais que o suficiente. Como se quase 80% da população brasileira não estivesse endividada. É tudo tão fácil, final do ano, uma loucura. Mas é o medo dos outros saberem. Imagina que eu não vou para a praia. Eu não fui. E estou aqui, sã e salva. Pelo menos todos os meus impostos e todas as minhas contas estão em dia. E aquele mundaréu de gasto que a gente tem no início do ano, eu não sei você, mas eu não sofri em pagá-los esse ano. Sabe por quê? Porque eu não olho para o lado, eu não me comparo, eu não tenho medo do que os outros vão dizer. Nossa, Eunice, de novo tu não vai tirar férias? Eu sei as minhas prioridades. E eu não permito que ninguém me diga o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque sim, os medos, eles não influenciam na minha vida. Eles não me paralisam. E por mais que eventualmente passe algum pensamento na minha cabeça, eu digo, o quê? Eu nunca me comparo com ninguém. E ninguém deveria fazer isso. Ninguém deveria ter medo de abrir uma câmera e falar. Ninguém deveria ter medo de viver, de experimentar, de trocar de emprego quando tiver vontade, de criar coisas novas, de gerar uma renda extra,
de sair de um relacionamento tóxico, de iniciar um relacionamento novo. Viver é se arriscar constantemente. E as pessoas que mais têm medo são as paralisadas, são as mais que sofrem emocionalmente e financeiramente de todas as formas. Não deixe que o medo tome conta da sua vida. Não permita que nada nem ninguém te diga o que tu pode ou não pode fazer. Se você acreditar, confiar em si mesmo, tu pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Pode ter e ser quem você é. A vida é um presente dado por Deus. E o que significa vida de verdade? Vida é experimentar. Vida é alegria. Vida é buscar. Vida é de fato olhar para tudo que está à sua volta e observar novas oportunidades. Oportunidade de ajudar, oportunidade de ensinar, oportunidade de crescer, oportunidade de prosperar, oportunidade de ser feliz. Não fique preso em casa, com medo. Tem aquelas pessoas que têm medo até de experimentar uma comida diferente que não conhece. Ai, porque eu posso não gostar. E se gostar? E se gostar e aquilo se tornar algo bom para a tua vida, que te traga alegria? Tem pessoas que parecem ter uma viseira, como a gente tinha para os boi lá na roça, de que Deus o livre olhar para o lado, ver o que mais tem nessa vida. Como assim? Por que você se trava tanto? Abra os horizontes. Eu sempre gostei muito de ler. E entrar num livro é como mergulhar em histórias de outras pessoas. É mergulhar em vidas. É muitas vezes viajar. Quando eu assisto um vídeo de outros lugares, é como se eu viajasse para aquele lugar. É expandir o horizonte e ver, olha, tem isso também que eu posso experimentar. E tem aquilo também. Mas aí você vem com as crenças de que aquilo não é para você. Ah, não, é só o outro, imagina, bobagem, eu nunca vou ter dinheiro para isso. Como assim? Se aquilo existe e se veio até o teu conhecimento, significa que você tem sim direito a experimentar e de viver com aquilo. Olhar para dentro ao invés de para fora faz muito mais sentido para a vida. Claro que é bom olhar para fora e ver que opções que eu tenho e escolher cada uma de acordo com as minhas prioridades, de acordo com os meus valores, dentro daquilo que eu quero para a minha vida. Mas olhar para o outro e ter inveja, ou então julgar, não. Isso não vai fazer você crescer. Isso não vai fazer você prosperar. Você não vai chegar a lugar nenhum olhando para a vida do outro dessa forma. Seja autêntico. Olhe para dentro de si mesmo e perceba as suas qualidades. Se tem algo a evoluir, se tem algo a tratar, a crescer, a aprender, faça isso. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. A minha mãe, com 68 anos e meio, terminou o 2º grau. A minha mãe, com 68 anos, literalmente começou a dirigir
Ela não olhou para quem disse que ela não podia. Ela não olhou para quem disse que ela era muito velha. Ela queria fazer, foi lá e fez. Viram como a vida é simples? É a gente que complica. E complica sem necessidade. A vida é tão fácil e tão leve que, se você entender dessa forma, parar de julgar e parar de se preocupar com o julgamento dos outros e realmente encarar a vida com coragem e convicção, você não tem ideia de como a sua vida vai ser transformada em todas as áreas. Você vai passar a sentir menos dor, você vai criar oportunidades, os outros vão começar a te admirar mais, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais saudável, porque isso é alegria. A alegria faz com que tudo mude, as suas células se transformem e a sua vida passa a ser melhor. Mas você precisa escolher. E de verdade, de todo o coração, eu desejo que você escolha viver de verdade, intensamente a vida, sem medos, a partir de hoje. E se você não consegue se livrar dos medos sozinho, busque ajuda. Dentro da hipnose, qualquer medo é o mais fácil de ser tratado. Muito mais fácil que tratar a ansiedade. Então, eu sei que o medo aprisiona. Saia dessa prisão. Deixe seus medos de lado, olhe para a vida como adulto que você é. Olhe a vida, encare ela de frente. Tire os gessos, tire as amarras, tire tudo. Você só precisa escolher. Escolha de verdade uma vida leve e feliz. Essa é a minha mensagem de hoje. No Mente Sã, vida saudável para você. Liberte-se dos medos agora. Busque ajuda se precisar. E seja saudável. Seja feliz. Tchau. Até o próximo. Mente Sã, vida saudável.